Queridos alunos, nossa aula de hoje será radioatividade. O que é radioatividade? É uma propriedade dos núcleos atômicos instáveis de emitirem partículas e radiações eletromagnéticas, transformando-se em outros núcleos mais estáveis. Chamamos de desintegração radioativa, ou decaimento, ou transmutação. Então, tem determinados elementos químicos que têm essa propriedade de emitir partículas ou radiações eletromagnéticas, sofrendo então transmutação, decaimento, desintegração. Muito bem, queridos, mais de 99% dos átomos são estáveis. Então, menos do que 1% é que são instáveis, são elementos químicos cujos núcleos são instáveis e podem sofrer essa desintegração. Elementos com número atômico maior que 82 são radioativos. Em relação à radioatividade, em relação à fusão nuclear, que já vimos, fissão nuclear, que já vimos, efeito fotoelétrico, também já estudamos, aí nós temos que prestar atenção na habilidade 22 Ciências da Natureza, que é compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria, em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais. Então, para o Enem, vamos prestar atenção em efeito fotoelétrico, em radioatividade, fusão nuclear, fissão nuclear, são os assuntos que já apareceram até agora. Então, vamos cuidar. Nós vamos começar estudando partícula alfa. O que é uma partícula alfa? É um núcleo de hélio, é um átomo de hélio duplamente ionizado. O que nós temos lá no núcleo? O que é o átomo de hélio? No núcleo nós temos 2 prótons, 2 nêutrons e na eletrosfera 2 elétrons. Duplamente ionizado é tirar um elétron, tirar o outro elétron, tirar os 2 elétrons. Ficamos apenas com o núcleo de hélio. É uma partícula alfa. Então, vamos escrever aqui. A partícula alfa é um núcleo de hélio. Vamos fazer aqui uma figurinha. Tem 2 prótons e 2 nêutrons. Essas partículas que estão no núcleo do átomo, elas se mantêm ali pela força nuclear, força de atração nuclear que existe entre eles, força de grande intensidade. Muito bem, então, lógico que alfa tem carga positiva. Então, é uma partícula que possui carga elétrica positiva. Por quê? Em função dos prótons que tem. Então, tem carga elétrica. A partícula alfa tem carga elétrica. E qual é a carga? Positiva. Representamos essa partícula alfa assim. Número atômico e número de massa. Aqui nós temos número de prótons e aqui o somatório de prótons e nêutrons. Se ela possui carga elétrica, essa partícula, quando jogada dentro de um campo elétrico ou até mesmo colocada em repouso no interior de um campo elétrico, ficará sujeita à ação de força elétrica. E se ela for jogada, ela tem que estar em movimento, se ela for jogada em um campo magnético,
ela também poderá ficar sob ação de força magnética, desde que o ângulo formado entre a velocidade e o campo não seja de 0 a 180. Tá? Mas também fica sujeito, tirando essas situações, fica sujeito à ação de força magnética. Então, resumindo, partículas alfa são desviadas por campos elétricos e campos magnéticos, pelo fato de ter carga. São partículas que têm pequeno alcance. Pequeno alcance. Por exemplo, no ar, são partículas que vão percorrer alguns centímetros, poucos centímetros. São partículas que têm pequeno poder de penetração nos materiais. Então, tem pequeno alcance, tem pequeno poder de penetração, são desviadas por campos elétricos e magnéticos pelo fato de terem carga elétrica e, no caso, carga elétrica positiva. E é um núcleo de hélio. Tranquilo? E agora, importante saber a emissão alfa. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. O urânio 235, ele emite partículas alfa. Então, vamos ver aqui um exemplo de emissão de partícula alfa. Ele emitiu uma partícula alfa, o que acontece com esse átomo de urânio? Ele vai se transformar em tório. Por quê? Porque ao emitir uma partícula alfa, ele acabou emitindo 2 prótons e 2 nêutrons. Então, o que vai acontecer? O número atômico vai diminuir de 2 unidades, e o número de massa vai diminuir de 4, em função do que temos aqui. Certo? Então, quando um elemento químico emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui de 2 unidades e seu número de massa diminui de 4 unidades. No exemplo aqui do urânio 235, nós temos a emissão de uma partícula alfa e, no caso, esse átomo de urânio transforma-se em tório, num átomo de tório, com o número atômico 90 e o número de massa 231, que é 92 menos 2, 90, e 235 menos 4, 231. Certo até aqui? Partícula beta. Partícula beta é um elétron emitido pelo núcleo. É normal o aluno pensar assim: como pode o núcleo emitir um elétron se no núcleo não tem elétrons? O que acontece é que no núcleo do átomo, um nêutron transforma-se num próton, mais um elétron, mais um neutrino. O próton permanece no núcleo. O elétron é emitido pelo núcleo. E esse elétron emitido pelo núcleo é que é a partícula beta. Essa partícula beta tem velocidade entre 7 e 10 na 4 metros por segundo e em torno de 95% da velocidade da luz, ou seja, aproximadamente 3,10 na 8 metros por segundo ou 3,10 na 5 quilômetros por segundo. Essa partícula beta, ela, vamos representar aqui, a partícula beta, ela tem número atômico menos 1 e número de massa 0. Tem partícula beta, número atômico menos 1 e número de massa 0. O poder de penetração das partículas beta é em torno de 100 vezes maior do que o poder de penetração das partículas alfa. Pelo fato de beta ter carga elétrica e, no caso, possui carga elétrica negativa, ela também é desviada por campos elétricos e magnéticos. Então, quando lançada num campo elétrico ou num campo magnético, ela sofrerá desvio pelo fato de ter carga elétrica. Bem, então vou escrever aqui também que ela possui, beta
possui carga elétrica negativa. Afinal de contas, é um elétron. E também vamos anotar o que é o mais importante. No núcleo, um nêutron transforma-se num próton, mais um elétron e mais um neutrino. Esse próton permanece no núcleo. Permanece no núcleo. Esse elétron é emitido pelo núcleo. E ele é que é a partícula beta. Para o caso de elementos químicos radioativos que emitem partícula beta, vamos pegar o exemplo do bismuto, que tem número atômico 83 e número de massa 210. Quando ele emite uma partícula beta, ele se transforma, aquele átomo, né, de bismuto que emite uma partícula beta, ele acaba se transformando no polônio, com número atômico 84. Porque quando há emissão de uma partícula beta, o número atômico do elemento que surge, ele fica aumentado de uma unidade e o número de massa permanece igual. Por que acontece isso? Por que o número atômico aumenta de uma unidade e o número de massa fica igual? Porque tínhamos um nêutron e esse nêutron se transforma no próton, mais o elétron, mais o neutrino. O neutrino aqui não é importante, mas num próton, então, o núcleo deixou de ter um nêutron, mas ganhou um próton. Então, aquele próton, ele estava lá com o nêutron, né? Então, ele não contava. No momento em que surge esse próton, então é claro que o número atômico vai aumentar de 1, em função disso. E por que o número de massa permanece 210? Porque o núcleo deixou de ter um nêutron, mas ganhou um próton. Como o número de massa é a soma dos dois, então ficou com o mesmo valor. Então, isto é partícula beta e é isso que nós precisamos saber. E o alcance também das partículas beta é maior do que partícula alfa, tanto o alcance quanto o poder de penetração. Bem, na sequência, radiação gama. Radiação gama é uma onda eletromagnética. Radiação gama é uma onda eletromagnética de grande frequência. Isso nós vimos no espectro eletromagnético. Grande frequência, grande energia, está lá no final do espectro eletromagnético, grande frequência, grande energia, grande poder de penetração, certo? Pequeno comprimento de onda, muito pequeno, pequeno comprimento de onda, e tem o número atômico é 0 e o número de massa é 0. Então é importante. É uma onda eletromagnética, é uma radiação eletromagnética. Então nós estamos falando aqui de duas partículas e uma radiação. Meia-vida. O que é meia-vida e muito importante aqui na radioatividade? Meia-vida é o tempo para que se reduza à metade o número de átomos radioativos de uma determinada amostra. Temos lá um determinado elemento químico, uma certa amostra desse elemento químico, que possui um determinado número de átomos radioativos. A meia-vida é o tempo para que ele se reduza à metade, se transforme em outro elemento químico. Então, mais importante do que o que eu vou explicar aqui é saber esse conceito. Meia-vida, tempo para se reduzir à metade.
Os exercícios de meia-vida resolvemos sabendo isso. Mas eu posso aplicar, se eu quiser, aqui, ó. N é o número final de átomos ainda não desintegrados, ou seja, aquilo que está sobrando até o presente momento, até aquele momento. Então, número final de átomos ainda não desintegrados, que não desintegrou. E N0 é o número inicial de átomos radioativos. Então, eu tinha isso no início, e aí eu vou chegar nesse valor, nesse número de átomos ainda não desintegrados. E como é que eu calculo? Pego o que eu tinha no início e divido por 2 na x, onde x é o quê? Quantidade de meias-vidas decorridas. Eu sei quantas meias-vidas tem, eu coloco aqui, sei quantos átomos eu tinha e eu sei quantos ainda estarão não desintegrados. Na boa? E aqui o que nós temos? Se eu multiplicar a quantidade de meias-vidas decorridas pela meia-vida, eu tenho o valor da meia-vida, multiplico pela quantidade de meias-vidas decorridas, eu vou ter o tempo total em que aquilo ficou acontecendo. Certo? Mas com a definição de meia-vida, nós resolvemos as questões. Para reforçar esse assunto, nós podemos passar para cá. Esse gráfico é importante, né? É um gráfico da desintegração. Então, eu tenho aqui percentual da amostra. Nós vamos começar com 100% no eixo vertical e no eixo horizontal nós temos o número de meias-vidas. O que acontece aqui? Nós temos 100%, um determinado número de átomos radioativos. Quando se passar uma meia-vida, aí claro, normalmente o que acontece nas provas? Aqui já tem o valor da meia-vida. Ah, é 30 segundos, é 37 anos, é 5.730 anos, aí aqui já tem o valor da meia-vida. Mas eu estou colocando aqui, não pegando nenhum exemplo, como se passado o tempo de uma meia-vida. Passado uma meia-vida, eu passo a ter 50% do número de átomos radioativos daquela amostra que eu tinha. Se passar mais uma meia-vida, eu terei 25% do que eu tinha. 100%, 50%, 25%. Se passar mais uma meia-vida, eu passo a ter 12,5% do que eu tinha antes. Se passar mais uma vida, eu não coloquei o número aqui, mas eu passo a ter 6,25% do que eu tinha lá no início. Bem, então, isso aqui é fundamental saber. Entender bem esse gráfico e, na hora da prova, cuidar a meia-vida do elemento, a meia-vida que normalmente é fornecida, saber quanto tempo se passou para ver quantas meias-vidas se passaram. Mas não esquecendo disso. Se eu tenho lá passado a meia-vida eu tenho meio, mais uma meia-vida eu tenho 1/4, mais uma meia-vida eu tenho 1/8, mais uma meia-vida eu tenho 1/16. É isso que vai acontecendo, sempre reduzindo a metade. Bom, então nós com isso encerramos esse primeiro bloco de radioatividade e em seguida vamos para o próximo. Até lá!